Constantinopla, começo do século VII. A cidade parece eterna quando vista do mar. Muralhas encamadas, torres, cúpulas, o brilho frio do mármore, o ouro dos mosaicos que só aparece inteiro quando o sol acerta o ângulo certo. Mas por dentro, por trás das colunatas e dos pórticos, o Império Romano do Oriente está com febre. Não é uma febre poética. É uma febre de verdade. Peste que volta em ondas desde Justiniano. Campos que perdem braços, impostos que chegam atrasados, moedas que somem das mãos do Estado e reaparecem nas mãos de agiotas, oficiais e facções. E, acima de tudo, uma febre política. Aquela que faz um império antigo parecer um animal ferido, perigoso para os inimigos e para si mesmo. O trono, que deveria ser o centro imóvel do mundo, vira um assento instável. Em 602, o imperador Maurício, veterano de guerras e de reformas, é derrubado por um motim do exército. O nome do homem que sobe é Focas, um soldado, um usurpador. E, em Constantinopla, usurpador não é só um insulto. É uma sentença que fica pendurada no ar, porque o império inteiro foi educado a pensar em legitimidade como uma coisa quase física, palpável, como o peso de uma coroa ou a bênção de um patriarca. Focas entra na capital com a força bruta de quem venceu, mas governa com o medo de quem sabe que pode cair do mesmo jeito. A corte se enche de suspeitas. A cidade se enche de boatos. E o mundo lá fora percebe o rival mais antigo e mais temível de Bizâncio, o Império Sassânida, não precisa de muita desculpa para intervir. Precisa de uma oportunidade. E Focas oferece uma oportunidade perfeita. Cosrói Segões, chá dos persas, tinha uma relação pessoal com Maurício. Maurício o ajudara a recuperar o trono anos antes. Agora, com Maurício morto, Cosróis anuncia que vai vingar o aliado. É um pretexto com perfume de honra, mas com gosto de conquista. A guerra que começa em 602 não é uma escaramuça de fronteira. É uma guerra de exaustão total. Uma guerra que vai engolir províncias inteiras, cidades sagradas, rotas comerciais, e vai empurrar Bizâncio para a beira do abismo. Enquanto isso, em Constantinopla, Focas tenta segurar o poder como quem segura a água com as mãos. Ele executa, confisca, troca governadores, desconfia de generais, desconfia de senadores, desconfia de todo mundo. E quando um imperador desconfia de seus próprios comandantes, o exército sente, a disciplina se quebra, a iniciativa some, a fronteira oriental, aquela linha longa e vulnerável que separa o mundo romano do mundo persa, começa a ceder. As notícias chegam como golpes. Primeiro, cidades tomadas. Depois, províncias perdidas. A Síria, com suas estradas e seus mercados, com Antioquia como joia antiga, começa a ser pressionada. A Palestina, com sua carga simbólica, entra no raio de ação persa. E o Egito, celeiro do império, o lugar de onde vem o grão que alimenta Constantinopla, vira um alvo inevitável. Quando a guerra se prolonga, não é só o mapa que muda, é a respiração do Estado. Sem o Egito, a capital sente fome. Sem a Síria, sente falta de dinheiro. Sem a Palestina, sente que Deus está se afastando. E é nesse cenário, com o trono tremendo e o Oriente queimando, que um outro centro de poder começa a se mexer, longe da capital, longe do Bósforo, no outro lado do Mediterrâneo, o exarcado da África. A África bizantina não é um canto esquecido. Cartago é uma cidade rica, com portos, armazéns, olivais, uma administração que ainda funciona com uma eficiência que Constantinopla inveja. O exarca, uma espécie de vice-rei com autoridade civil e militar, governa com autonomia suficiente para ser útil e perigoso. E o exarca naquele momento é Heráclio, o velho, um homem experiente, com redes de lealdade, com dinheiro, com tropas, e com um filho que carrega o mesmo nome, Heráclio, o jovem. O futuro imperador nasce por volta de 575. A origem exata, como tantas coisas na antiguidade tardia, vem envolta em névoa. Mas o que importa é o ambiente. Um mundo militarizado, onde a carreira e a sobrevivência dependem de comando, de logística, de alianças. Heráclio cresce num império em que o imperador não é só um administrador. É um símbolo, um general, um árbitro de facções, um homem que precisa parecer escolhido por Deus e, ao mesmo tempo, capaz de pagar soldos. Heráclio, o jovem, não é um filósofo de gabinete. Ele é produto de uma fronteira e de uma máquina estatal que ainda sabe mover homens e navios quando tem liderança. E, sob Focas, a liderança em Constantinopla parece cada vez mais uma caricatura. A África observa e calcula.
A revolta contra Focas não nasce de um único gesto heróico. Nasce de uma soma de interesses, de medo e de oportunidade. Focas está isolado. A guerra com a Pérsia está indo mal. A capital está inquieta. E a África tem meios para agir. Frota, grãos, dinheiro. O exarca Heráclio, o velho, e seu filho decidem apostar alto. Não é uma aposta abstrata. É uma aposta com navios carregados, com soldados embarcados, com a possibilidade real de fracasso e execução. Em 608, a rebelião começa a tomar forma. Moedas são cunhadas com novos nomes, um gesto que, no mundo romano, é quase uma declaração de realidade. Quem controla a moeda, controla a narrativa do poder. A África e aliados no Egito, onde a administração e as elites locais também estão cansadas de Focas, começam a cortar o fluxo de grãos para Constantinopla. A cidade sente no estômago. A política ali passa pelo pão. Heráclio, o jovem, assume o papel mais visível. Ele vai liderar a expedição marítima rumo à capital. É uma imagem poderosa, quase cinematográfica, mas é também um pesadelo logístico. Cruzar o Mediterrâneo com uma frota armada exige portos seguros, suprimentos, disciplina, vento favorável e exige que a notícia da sua aproximação trabalhe por você. Que governadores hesitem, que guarnições mudem de lado, que a própria Constantinopla comece a imaginar um novo imperador antes mesmo de vê-lo. A frota avança. E conforme avança, a autoridade de Focas encolhe. Não porque Focas não tenha soldados, mas porque ele não tem confiança. E confiança num império é uma moeda mais rara que ouro. Quando Heráclio chega às proximidades de Constantinopla, em 610, a cidade já está madura para a mudança. A capital é um organismo político complexo. O Senado, a corte, o patriarca, as facções do hipódromo, os azuis e os verdes, os comandantes das guardas, os funcionários que fazem o Estado funcionar no dia a dia. Se esses grupos decidem que um imperador acabou, ele acaba. Às vezes com uma cerimônia, às vezes com sangue. Focas tenta resistir, mas o que se segue é rápido e brutal. Heráclio entra, Focas é capturado, e a queda do usurpador tem o tom de ajuste de contas público. Humilhação, violência, a mensagem clara de que o poder mudou de mãos e que o novo regime não vai pedir desculpas por isso. Em Constantinopla, a política é teatro, e o teatro precisa de cenas fortes para convencer a plateia. Heráclio é coroado imperador. O patriarca coloca a coroa. A cidade que ontem temia a fome e a guerra, hoje tenta acreditar em restauração. Mas a coroa, naquele momento, é mais pesada do que brilhante. Porque o novo imperador não herda um império estável, herda um império em ruínas operacionais. O Oriente está desabando. E não é uma metáfora. Os persas avançaram profundamente. A guerra, que começou como vingança, virou conquista sistemática. Em 613, os bizantinos sofrem um golpe duro perto de Antioquia. A Síria se abre. Damasco cai. As estradas que ligam o interior ao litoral passam a ser patrulhadas por soldados do Shah. E quando um império perde estradas, perde mais do que território. Perde a capacidade de reagir. Em 614, vem o choque que atravessa o mundo cristão como um trovão. Jerusalém cai para os sassânidas. A cidade santa, carregada de memória e de liturgia, é tomada. Há relatos de massacre e de destruição. Há também a realidade política nua. A Pérsia agora controla um símbolo que Bizâncio usava, como prova de sua missão divina, e, como se não bastasse, uma relíquia central para a imaginação cristã é levada. A Vera Cruz, associada à crucificação de Cristo. Para Constantinopla, isso não é só perda material, é perda de aura. É como se o céu tivesse mudado de lado. Heráclio, recém-coroado, precisa governar com esse peso. Ele precisa ser imperador num mundo em que o imperador, por definição, deveria proteger Jerusalém. E Jerusalém foi perdida. Ele precisa ser o defensor da fé. Mas a relíquia mais preciosa foi carregada para longe. Ele precisa ser o general vitorioso, mas o exército está cansado, mal pago, desconfiado, e as melhores unidades foram moídas em anos de campanha mal conduzida. E ao norte, outro perigo cresce. Ávaros e eslavos pressionam os Balcãs. As províncias europeias do Império, já fragilizadas, veem cidades menores desaparecerem, campos serem abandonados, populações se deslocarem. Constantinopla, cercada por mar e muralhas, parece segura. Mas só parece, porque um império não vive apenas de uma capital. Vive de impostos, de recrutas, de rotas. E essas rotas estão sendo cortadas. Heráclio tenta, no começo, fazer o que se espera de um imperador romano: negociar,
reorganizar, comprar tempo. Há tentativas de acordo com os persas. Há tentativas de estabilizar o Danúbio. Há tentativas de levantar dinheiro. Mas o dinheiro não nasce do nada. E o Estado naquele momento está quebrado. A máquina fiscal bizantina é sofisticada, mas depende de paz relativa para funcionar. Depende de camponeses plantando, de comerciantes viajando, de portos operando. Com a guerra, a arrecadação cai. Com a peste, cai mais. Com a instabilidade política, cai de novo. E o exército sem soldo vira um risco. Soldados famintos não defendem fronteiras. Eles saqueiam, ou desertam, ou vendem lealdade. Há um detalhe que costuma passar despercebido quando se fala de imperadores e batalhas. O império é uma rede de papel, cera e homens que sabem ler. Ordens escritas, registros de impostos, listas de unidades, inventários de arsenais, correspondência com governadores. Quando essa rede se rompe, a guerra vira improviso. E improviso, contra a Pérsia Sassânida, um estado militar altamente organizado, é suicídio. Mesmo assim, Heráclio não tem escolha. Ele precisa manter a capital de pé, precisa manter a legitimidade, precisa manter o exército. E precisa lidar com uma sociedade religiosa e politicamente fraturada. O Oriente Bizantino não é homogêneo. Síria e Egito têm populações cristãs enormes, mas muitas delas seguem correntes teológicas diferentes da ortodoxia calcedônia apoiada por Constantinopla. Miafísitas, frequentemente chamados, de forma simplificadora e muitas vezes hostil, de monofisitas, têm suas próprias hierarquias, seus próprios santos, suas próprias tensões com o poder imperial. Para muitos desses cristãos orientais, Constantinopla não é apenas a capital distante. É também a capital que impõe bispos, que cobra impostos, que às vezes persegue. Isso não significa que eles queriam os persas. Significa que a lealdade ao império não é automática. É negociada. E em tempos de crise, negociações quebram. Os persas pragmaticamente exploram isso. Eles não precisam converter ninguém ao zoroastrismo para governar. Precisam de ordem e tributo. Em algumas regiões, a administração persa pode parecer, para certas elites locais, menos intrusiva do que a imperial. É um veneno lento para Bizâncio. Não é que as províncias amem o invasor. É que elas estão cansadas do centro. E então, vem o golpe econômico e estratégico que transforma a crise em quase sentença. Em 619, os persas tomam o Egito. Alexandria, com seus armazéns, sua tradição intelectual, seu porto vital, cai. O grão egípcio, que alimentava Constantinopla e sustentava o sistema de distribuição, deixa de ser garantido. O império perde uma de suas principais fontes de receita. E perde também uma base naval e logística essencial para qualquer contra-ataque. Imagine a sensação em Constantinopla. O mapa do Oriente, que por séculos foi romano, começa a mudar de cor. Primeiro a Síria, depois a Palestina, agora o Egito. E o imperador, sentado no palácio, ouve relatórios que não são apenas números e nomes de cidades. São a contabilidade do fim. Heráclio, nesse início de reinado, é um homem cercado por inimigos externos e por limitações internas. E, ainda assim, ele precisa aparecer no controle. Porque, se a capital sentir que o imperador não tem saída, a capital procura outro imperador. Foi assim com Maurício. Foi assim com Focas. Pode ser assim com ele. Há relatos de que Heráclio considerou abandonar Constantinopla e transferir a capital para Cartago, sua base africana, onde teria mais segurança e recursos. A ideia faz sentido do ponto de vista logístico. A África ainda é rica, ainda é defensável, ainda tem frota. Mas do ponto de vista simbólico, seria uma capitulação. Constantinopla não é só uma cidade. É a nova Roma, o centro de um mundo. Abandoná-la seria admitir que o império encolheu para sempre. E admitir isso, em 610 e poucos, seria abrir a porta para a desintegração. Então ele fica. E começa a fazer o que um imperador em desespero faz: extrair recursos de onde for possível. A igreja, em Bizâncio, não é apenas espiritual. É uma instituição com riqueza real. Vasos sagrados, ouro, prata, propriedades. Em tempos normais, tocar nisso seria sacrilégio político. Em tempos de colapso, vira necessidade. Heráclio e o patriarca Sérgio entram numa relação de cooperação que vai marcar o reinado. A religião como fonte de legitimidade e como fonte de recursos. O Estado precisa de metal para pagar soldados. A igreja tem metal. O metal vira moeda. A moeda vira soldo. O soldo vira exército. E o exército, se tudo der certo, vira sobrevivência. Mas nada disso é automático.
porque o exército que Heráclio herda não é um instrumento afiado. É um conjunto de unidades desgastadas, espalhadas, com oficiais que sobreviveram a purgas e a derrotas. E além disso, a guerra contra a Pérsia não é uma guerra de fronteira. Os persas estão dentro do império. Eles ocupam cidades que eram nós logísticos. Eles controlam estradas. Eles têm guarnições. Eles têm aliados locais. Para expulsá-los, não basta uma batalha. É preciso uma campanha longa. E para uma campanha longa, é preciso um Estado funcionando. Heráclio, nesse começo, aprende uma lição amarga. A coroa não dá poder. Ela exige poder. E se o poder não existe, o imperador precisa fabricá-lo. Ele também precisa fabricar uma imagem, a imagem do imperador soldado, do homem que não governa apenas por decretos, mas por presença. Isso não é novidade na história romana. Imperadores já marcharam antes, já acamparam, já lideraram tropas. Mas no século VII, com o império ameaçado de morte, essa imagem ganha um peso quase religioso. O imperador não é só o chefe do Estado. Ele é o guardião do mundo cristão romano. Se ele não luta, quem luta? E, no entanto, por alguns anos, Heráclio não consegue virar o jogo. Entre 610 e o início da década de 620, a sensação é de recuo contínuo. Os persas chegam a ameaçar a própria Anatólia. Há momentos em que a distância entre o inimigo e Constantinopla parece curta demais para o conforto. E, ao mesmo tempo, os ávaros pressionam, exigem tributos, testam as defesas. O império paga para comprar tempo. Paga com ouro. Paga com humilhação. Paga porque não tem alternativa. A vida cotidiana na capital, nesse período, deve ter sido uma mistura de normalidade teimosa e pânico contido. O hipódromo continua. As facções continuam gritando. Os mercados continuam vendendo peixe, pão, vinho. Mas por trás disso, há listas de mortos. Há refugiados chegando do Oriente com histórias de cidades perdidas. Há famílias separadas. Há oficiais que escondem a própria insegurança atrás de cerimônias. E há a presença constante do mar, que traz notícias e ameaça. Navios que chegam com carregamentos menores, com preços maiores, com rumores piores. Heráclio também enfrenta o problema clássico de qualquer governante em crise. Ele precisa escolher onde estar. Se ele vai para o fronte, deixa a capital vulnerável a conspirações. Se ele fica na capital, o fronte desmorona. E no começo, ele ainda está consolidando o poder. Ele derrubou Focas, mas derrubar é uma coisa, governar é outra. Há famílias aristocráticas, há generais, há burocratas que sobreviveram a vários regimes e sabem esperar. Heráclio precisa deles, e eles precisam dele. É uma convivência tensa, feita de favores, cargos, casamentos, promessas. Ele se casa com Martina, sua sobrinha, um ato que escandaliza muitos e cria oposição. A política dinástica, em Bizâncio, é sempre uma faca de dois gumes. Fortalece o núcleo familiar, mas pode corroer a legitimidade moral. E legitimidade moral, num império que se entende como cristão, não é detalhe. É combustível. Enquanto isso, no Oriente ocupado, a presença persa se torna rotina. Guarnições, impostos, administração. A guerra deixa de ser um evento e vira um clima. E quando a guerra vira clima, as pessoas se adaptam. E essa adaptação é perigosa para Bizâncio, porque cada mês de ocupação persa é um mês em que a ideia de retorno romano fica mais distante. Heráclio, então, precisa de um gesto que quebre o clima. Um gesto que diga: o império ainda morde, mas para morder, ele precisa de dentes. Ele começa a reorganizar. A Anatólia, ainda sob controle bizantino, vira o coração do esforço de guerra. É ali que se pode recrutar, treinar, concentrar forças, é ali que se pode proteger linhas internas, e é ali que o imperador pode finalmente fazer algo que parece simples, mas é revolucionário no contexto. Assumir pessoalmente o comando em campanha, não como um imperador que aparece para uma cerimônia e volta ao palácio, como um comandante que vive com o exército, que marcha, que acampa, que sente o frio e a poeira. Mas antes de chegar a esse ponto, antes de 622, quando ele de fato inicia suas campanhas decisivas, há um período de preparação, que é quase invisível nas narrativas rápidas, e que, no entanto, decide tudo. Preparar um exército não é só reunir homens, é garantir pão, é garantir forragem para cavalos, é garantir armas, arcos, lanças, couraças. É garantir que os oficiais saibam obedecer e que os soldados acreditem que vale a pena morrer. É garantir que, quando o imperador disser vamos, o exército não responda com silêncio. E para isso, Heráclio precisa de dinheiro, precisa de disciplina, precisa de tempo. E tempo é o recurso mais caro. Os persas não esperam.
Eles continuam pressionando. Eles continuam consolidando. Eles continuam explorando a fraqueza bizantina. E, em Constantinopla, cada notícia ruim alimenta a possibilidade de traição, porque no Império, a traição não nasce apenas da ambição, nasce do cálculo. Se as pessoas acham que o Império vai cair, elas começam a procurar o lado vencedor. E o lado vencedor naquele momento parece ser a Pérsia. É aqui que a figura de Heráclio começa a ganhar contornos mais complexos. Ele não é apenas o salvador que a propaganda posterior vai pintar. Ele é um homem que chegou ao poder por revolta, que precisa justificar a própria usurpação como restauração, que precisa usar a religião como cola política, que precisa negociar com elites que não confiam nele e que precisa, ao mesmo tempo, reinventar a guerra imperial. Ele também precisa lidar com o fato de que o império está cansado, cansado de impostos, cansado de recrutamento, cansado de promessas, cansado de imperadores que caem. A população quer segurança, quer pão, quer estabilidade. E Heráclio oferece por enquanto apenas esforço, apenas sacrifício, apenas a esperança de que, se o império apertar os dentes mais um pouco, talvez sobreviva. E há um detalhe simbólico que paira sobre tudo: a cruz e o mapa. A cruz, porque Jerusalém foi perdida e a Vera Cruz foi levada. O mapa, porque as províncias orientais, as mais ricas, as mais antigas, as mais sagradas, estão mudando de mãos. Heráclio governa com esses dois fantasmas, um espiritual, outro geográfico, e ambos são políticos. Quando ele olha para o Oriente, não vê apenas território, vê Antioquia, Alexandria, Jerusalém, nomes que carregam séculos de cristianismo e de romanidade. Quando ele olha para a capital, vê uma cidade que ainda acredita ser o centro do mundo, mas que pode virar uma ilha cercada de inimigos se o interior cair. E quando ele olha para si mesmo, vê um imperador que ainda não provou que merece a coroa. O começo do reinado de Heráclio é, portanto, um longo corredor escuro antes da virada. Um corredor cheio de portas fechadas, finanças em colapso, exército desgastado, províncias ocupadas, inimigos múltiplos, tensões religiosas, legitimidade frágil. Ele caminha por esse corredor com a pressa de quem sabe que o teto pode desabar, mas também com a cautela de quem sabe que um passo em falso pode ser fatal. E no fim desse corredor, há uma decisão que muda o tom do reinado: parar de reagir e começar a atacar. Parar de ser o imperador sitiado e virar o imperador em marcha. A partir daí, o homem que derrubou Focas deixa de ser apenas um político de golpe bem-sucedido. Ele se prepara para ser algo mais raro e mais perigoso. Um imperador que aposta o próprio corpo na guerra, que coloca a própria presença como arma, que tenta transformar derrota em narrativa de redenção. Mas, por enquanto, ainda é o tempo da herança maldita. O tempo em que as cartas chegam com selos quebrados e más notícias, o tempo em que o ouro do altar vira soldo, o tempo em que Constantinopla, com suas cúpulas e muralhas, segura a respiração e espera para ver se o novo imperador é o homem que vai salvar o império, ou apenas o próximo nome numa lista de quedas. Em 622, quando Heráclio finalmente decide sair de Constantinopla e levar a coroa para o campo, não é um gesto de bravura romântica, é uma confissão. A confissão de que, sentado no palácio, ele só assiste ao mapa encolher, e que, se continuar assim, a cidade eterna vista do mar vai virar uma fortaleza cercada por um mundo que já não obedece. A primavera chega à capital com aquele brilho enganoso do Bósforo. Água azul escura, vento frio que corta as ruas estreitas, cheiro de peixe e de fumaça. Mas o que se prepara nos arsenais e nos pátios militares não tem nada de leve. Há listas, há contagens, há ferreiros batendo metal até tarde, há cordoeiros torcendo fibras para arcos e para amarras, há oficiais conferindo depósitos de trigo como se conferissem munição. Porque é isso. Trigo é munição. Forragem é munição. Um exército do século VII não morre só por espada. Morre por fome, por disenteria, por cavalo sem pasto, por estrada sem ponte. Heráclio sabe que a Pérsia não é um inimigo que se assusta com uma demonstração. Os sassânidas são um estado de guerra, com aristocracia militar, com tradição de campanhas longas, com cavalaria pesada que pode esmagar uma linha se ela vacila. E pior, eles já aprenderam a guerra contra romanos. Eles conhecem as fortalezas, os passos, os rios, eles sabem onde Bizâncio sangra. Então, o imperador faz o que poucos imperadores de Constantinopla ousaram fazer desde os tempos mais antigos. Ele se coloca como comandante de verdade, não como figura cerimonial que aparece para abençoar estandartes.
como o homem que vai dormir em tenda, que vai comer o mesmo pão duro, que vai sentir o mesmo barro. Isso muda tudo. E não muda nada. Muda porque a presença do imperador é um ímã de lealdade. Oficiais hesitam menos em obedecer. Soldados hesitam menos em ficar. Não muda porque a matemática continua cruel. O império tem menos dinheiro, menos homens, menos províncias, menos margem de erro. A saída de Constantinopla é, por si só, um risco político. A cidade é um animal nervoso. Deixar a capital é deixar para trás o Senado, as facções do hipódromo, os funcionários que podem virar conspiradores, os generais, que podem se imaginar salvadores. Heráclio tenta amarrar as pontas com o que tem. Confiança no patriarca Sérgio, que vira mais do que um líder religioso. Vira guardião da ordem, rosto de estabilidade, homem capaz de falar com a multidão e com a elite. A igreja, que já tinha aberto seus tesouros para virar soldo, agora empresta também sua autoridade para manter a cidade quieta enquanto o imperador está longe. E o imperador parte. A Anatólia, que para muitos em Constantinopla é apenas o interior, o lado de lá, vira o palco principal. É uma terra de planaltos e vales, de estradas romanas antigas que ainda existem, mas já não têm a mesma manutenção. De cidades muradas que se agarram a colinas, de campos onde a colheita depende de paz. E paz é uma palavra que ninguém pronuncia com convicção. Marchar ali é lidar com distâncias que parecem pequenas no pergaminho e enormes no corpo. Um dia de marcha é poeira na garganta, é pé em ferida, é animal que manca, é carroça que quebra. E cada carroça quebrada é atraso. E cada atraso é oportunidade para o inimigo. Heráclio não pode simplesmente correr para a Síria ocupada e tentar recuperar Antioquia como num golpe de teatro. Ele precisa reconstruir o hábito de vencer. Precisa treinar. Precisa reorganizar. Precisa, sobretudo, mudar a lógica da guerra. Até então, Bizâncio vinha apanhando numa guerra de atrito, perdendo cidades, perdendo fortalezas, perdendo tempo. A resposta de Heráclio é tentar transformar a guerra numa guerra de movimento, de surpresa, de golpes em lugares que o inimigo não espera. E, se possível, em lugares que doem no coração persa. Para isso, ele precisa de um exército que aguente marchas longas e combates repetidos. E precisa de oficiais que não sejam apenas administradores de guarnição, mas comandantes capazes de improvisar sem desobedecer. A disciplina aqui não é rigidez cega, é coordenação. É saber quando avançar e quando recuar sem virar debandada. As fontes falam de treinamento, de exercícios, de uma tentativa de elevar o moral com linguagem religiosa. E isso não é detalhe. Heráclio governa um império cristão que está vendo seus lugares santos ocupados por um império zoroastriano. A guerra para ele não é só política, é também uma guerra de significado. E significado, num mundo em que a maioria das pessoas não lê tratados estratégicos, é o que faz um camponês aceitar que seu filho seja levado para o exército? É o que faz um soldado acreditar que morrer longe de casa não é apenas azar. A cruz, ausente de Jerusalém, vira presença no discurso. A ideia de restauração vira promessa. E promessa, quando repetida o suficiente, vira combustível. Em 622, Heráclio começa a campanha com movimentos na Anatólia e na direção da Armênia. A Armênia é uma palavra que, para Constantinopla, significa fronteira e labirinto. Montanhas, passes estreitos, clima que muda rápido, populações com lealdades complexas, nobres locais que podem ser aliados hoje e problema amanhã. Mas é também uma região estratégica. Dali se pode ameaçar as linhas persas. Dali se pode entrar em territórios onde a presença sassânida é forte. Dali se pode forçar o inimigo a reagir. E o inimigo reage. Os persas, acostumados a avançar e consolidar, agora precisam perseguir. Precisam adivinhar. Precisam dividir forças. E dividir forças é perigoso quando o outro lado, mesmo mais fraco, está tentando escolher o terreno. Heráclio aprende a usar o terreno como arma. Ele não tem a superioridade numérica que gostaria. Então ele busca a superioridade de posição, ele evita ser encurralado. Ele tenta atrair o inimigo para lugares onde a cavalaria pesada persa não consegue operar com a mesma liberdade. Ele tenta, sempre que possível, bater e desaparecer. Como se o exército romano do Oriente tivesse redescoberto uma elasticidade que parecia perdida. Mas não há magia, há perdas. Há dias em que a marcha vira fuga. Há noites em que o acampamento dorme com sentinelas dobradas, porque qualquer colina pode esconder um ataque. Há a tensão constante de saber que, se o imperador cair,
não cai apenas um comandante. Cai o eixo de legitimidade que mantém o esforço de guerra unido. E, enquanto Heráclio está no campo, Constantinopla continua sendo Constantinopla. Um caldeirão. Sérgio, o patriarca, precisa manter a cidade coesa. Precisa manter a distribuição de pão funcionando com recursos cada vez mais apertados. Precisa lidar com boatos que correm mais rápido que mensageiros. Precisa, sobretudo, impedir que a ausência do imperador seja interpretada como abandono. O que Heráclio faz nesses primeiros anos de campanha é construir uma sequência de sobrevivência que, aos poucos, vira sequência de iniciativa. Ele não recupera Jerusalém em 622, não recupera Alexandria. Não expulsa os persas da Síria de uma vez. Ele faz algo mais básico e mais difícil. Ele impede que a guerra termine com Bizâncio de joelhos. Ele mostra que o império ainda pode atacar. E isso, num conflito longo, é uma mudança psicológica enorme. A partir de 623 e 624, a guerra se desloca cada vez mais para o norte e para o leste, para regiões onde a presença persa é profunda, mas onde a logística deles também é mais esticada. Heráclio começa a operar como um comandante que entende que a retaguarda do inimigo é tão importante quanto a linha de frente. Ele ameaça centros, ele queima depósitos, ele força o Shah a pensar em defesa, não apenas em conquista. E o Shah, Khosrow Gonzo, não é um adversário passivo. Ele é um monarca que construiu sua legitimidade em vitórias, em expansão, em riqueza. Ele tem uma corte que espera resultados. Ele tem nobres que querem saque e terras. Ele tem generais que competem entre si. Um império como o Sassânida também é uma máquina política, e máquinas políticas rangem quando a guerra muda de direção. Heráclio, ao levar a guerra para dentro do espaço persa, mexe com esse equilíbrio. Ele não está apenas tentando recuperar províncias, está tentando provocar crise. Mas enquanto o imperador marcha e combate, o império enfrenta outro problema. A guerra em duas frentes. Ao norte, os ávaros e seus aliados eslavos continuam pressionando os Balcãs. Os ávaros não são apenas saqueadores. São um poder organizado, capaz de cercar, de negociar, de exigir tributo, de explorar fraquezas. Eles olham para Constantinopla e veem uma cidade rica, uma presa simbólica. E veem um imperador longe. Em 626, essa pressão vira tempestade. O cerco de Constantinopla não é um episódio isolado. É o momento em que todas as fragilidades do império se encontram na mesma semana. Os ávaros chegam com força, com máquinas de cerco, com uma massa de aliados. Do lado asiático, os persas tentam coordenar, posicionando-se em Calcedônia, olhando para as muralhas do outro lado da água como quem olha para um prêmio que falta atravessar. A cidade, que sempre confiou em suas defesas, agora precisa provar que elas ainda funcionam quando o mundo inteiro parece conspirar. E Heráclio não está lá. Essa ausência é quase insuportável como imagem. O imperador, o comandante, o homem que deveria estar na muralha, está longe, em campanha. A defesa recai sobre a cidade e sobre seus líderes locais. Sérgio, o patriarca, aparece como figura central, não apenas rezando, mas organizando moral, mobilizando, transformando a defesa em liturgia. A população, que talvez estivesse cansada de impostos e de guerra, agora vê a guerra na porta. E quando a guerra está na porta, a política interna muda de tom. Facções do hipódromo podem brigar por cor e por honra, mas diante de um cerco, elas precisam escolher ou a cidade ou o fim. As muralhas de Teodósio, aquelas camadas de pedra e tijolo que fazem Constantinopla parecer invencível, são testadas. Há ataques. Há tentativas de atravessar o Corno de Ouro. Há barcos. Há fogo. Há gritos em línguas diferentes. Há o som de pedras batendo em pedra, de madeira quebrando, de metal raspando. E há, acima de tudo, a sensação de que o império inteiro está comprimido naquele perímetro. O cerco falha. E esse fracasso é uma virada que não se mede apenas em termos militares. Ele quebra a aura de inevitabilidade dos inimigos. Ele mostra que Constantinopla, mesmo sem o imperador presente, ainda é uma fortaleza que pode resistir. Ele dá a Heráclio algo que ele precisava desesperadamente: tempo. Tempo para continuar a campanha oriental sem ter que correr de volta para salvar a capital. Tempo para transformar a guerra contra a Pérsia numa guerra que a Pérsia não consegue controlar. E, ao mesmo tempo, o cerco de 626 revela uma verdade incômoda. O império está sobrevivendo por um fio de coordenação entre instituições, exército, igreja, burocracia, que nem sempre se amam, mas que naquele momento precisam funcionar como uma só coisa.
Se uma dessas peças falha, a cidade cai. Se a cidade cai, o império vira lembrança. Heráclio, ao saber do fracasso do cerco, ganha espaço para o golpe mais ousado de sua carreira. Porque agora ele pode fazer o que parecia impensável poucos anos antes: levar a guerra até o coração do sistema sassânida. A campanha de 627 é o ápice dessa lógica de movimento e risco. Heráclio marcha para além das zonas onde Bizâncio se sente em casa. Ele entra em territórios onde a língua, os costumes, as redes de abastecimento são do inimigo. Ele depende de velocidade, de surpresa, de alianças locais e de uma disciplina que não pode quebrar. Um exército em território hostil é como um navio em mar revolto. Qualquer erro de navegação vira naufrágio. O inverno se aproxima. E isso, para um comandante, é uma sentença dupla. O inverno protege, porque dificulta a perseguição e a mobilização do inimigo. Mas o inverno também mata, porque dificulta o abastecimento e destrói a saúde do exército. Frio não é apenas desconforto. É doença, é dedo que não segura a espada, é cavalo que cai, é homem que não acorda. Heráclio escolhe continuar. Ele aposta que a audácia vai compensar a fragilidade. Ele aposta que, se conseguir uma vitória decisiva, a política persa vai desmoronar por dentro. Porque impérios antigos, por mais fortes que pareçam, têm uma coisa em comum: eles dependem de prestígio. E prestígio, quando quebra, quebra rápido. A Batalha de Nínive, em dezembro de 627, entra na memória como o momento em que o imperador romano do Oriente derrota os persas em campo aberto e muda o curso da guerra. Mas é preciso imaginar o que isso significa no chão. Não é um duelo limpo. É confusão. É poeira misturada com neve. É grito de comando que se perde no vento. É linha que avança e recua. É cavaleiro que cai e vira obstáculo. É sangue escuro no frio. É o tipo de combate em que a coragem individual importa, mas a coesão importa mais. Heráclio, segundo tradições posteriores, luta com presença pessoal, como se a própria figura dele fosse um estandarte. Isso pode ser exagero de propaganda, mas a lógica é real. Um imperador em batalha é um multiplicador de moral. E também é um risco absurdo. Se ele morre ali, a campanha vira desastre, e o império perde não apenas um comandante, mas o símbolo que mantém a guerra unida. A vitória em Nínive não significa que Heráclio toma imediatamente a capital persa ou que a Pérsia se rende no dia seguinte. Significa que a estrutura de confiança do regime de Cosroes Estegonzo começa a rachar. Generais começam a calcular, nobres começam a murmurar. A corte começa a temer, porque, se o Shah não consegue proteger o próprio território, que tipo de rei ele é? E, num império onde o rei é o eixo do mundo, essa pergunta é veneno. Heráclio avança, saqueia palácios e centros simbólicos, ameaça ainda mais. E Cosroes II, que antes parecia o senhor do destino, começa a aparecer um homem encurralado por suas próprias escolhas. A guerra que ele iniciou como vingança, agora volta como incêndio dentro de casa. Enquanto isso, do lado bizantino, a vitória tem um gosto estranho. É doce, porque finalmente há uma narrativa de reversão, mas é amarga porque o custo é enorme. Cada quilômetro marchado para dentro do território persa é um quilômetro que precisa ser marchado de volta. Cada soldado perdido é um soldado que o império talvez não consiga substituir. Cada moeda gasta é uma moeda que não volta facilmente para o tesouro. Heráclio está vencendo, mas está vencendo com o corpo do Estado. E o Estado, já antes exausto, agora está no limite. A guerra de Heráclio é uma guerra de improviso sofisticado. Ele usa o que ainda existe da máquina imperial: arrecadação, logística e hierarquia, e complementa com algo que se torna cada vez mais central: a sacralização do esforço. A ideia de que o império luta não apenas por fronteiras, mas por uma ordem divina, isso ajuda a manter a coesão, ajuda a justificar sacrifícios, ajuda a transformar derrotas em provações e vitórias em sinais. Mas essa mesma sacralização tem um preço, porque quando você transforma a guerra em missão sagrada, você eleva as expectativas. Você promete mais do que território. Você promete restauração total. Você promete que o mapa vai voltar a ser o que era. Você promete que a cruz vai voltar ao lugar. E promessas, quando não se cumprem rápido, viram frustração. E frustração, num império fraturado, vira política. Heráclio, no campo, também precisa lidar com a realidade das províncias orientais que ele pretende recuperar. Síria, Palestina, Egito. Não são apenas nomes. São sociedades com elites locais, com bispos, com tensões confessionais, com memórias de impostos pesados e de interferência imperial. Mesmo que ele vença a Pérsia, ele ainda terá que governar esses lugares. E governar, depois de anos de ocupação,
Não é simplesmente levantar uma bandeira e nomear um governador. É reconstruir confiança, é reconstruir a administração, é reconstruir rotas, é reconstruir a sensação de que Constantinopla não é apenas um cobrador distante. E isso exige tempo. Tempo que ele não tem. Por quê? Mesmo antes da paz formal, mesmo antes do retorno das relíquias, o império já está vivendo no limite de sua capacidade. A Anatólia foi drenada de homens. Os cofres foram drenados de metal. A igreja foi drenada de tesouros. A população foi drenada de paciência e, ainda assim, Heráclio continua. Porque parar no meio seria transformar uma sequência de vitórias em uma derrota estratégica. O que torna essa fase do reinado tão impressionante e tão trágica é justamente essa combinação. Um imperador que finalmente encontra a fórmula para derrotar o inimigo mais temível, mas que precisa fazer isso queimando o que resta de energia do próprio império. Ele está vencendo uma guerra antiga com ferramentas antigas, levadas ao extremo. Mobilização total, comando pessoal, propaganda religiosa, golpes de manobra. Funciona. Funciona contra a Pérsia. Funciona contra a lógica de um rival que também é um império tradicional, com centros, com aristocracia, com linhas de abastecimento, previsíveis, com necessidade de prestígio. E quando funciona, parece milagre. Mas milagre, em política, é frequentemente apenas o nome que se dá a um esforço que não pode ser repetido muitas vezes. Em 628, a crise interna persa explode de vez. Cosroes II cai. Derrubado por seus próprios, o Império Sassânida entra num período de instabilidade, com sucessões rápidas, facções, violência palaciana. E isso é exatamente o que Heráclio queria provocar. Não apenas vencer batalhas, mas quebrar a capacidade do inimigo de continuar a guerra. A paz que se desenha não é uma paz de amizade. É uma paz de exaustão e de necessidade. Os persas devolvem territórios ocupados, devolvem relíquias. Devolvem, sobretudo, a possibilidade de Bizâncio respirar. Mas respirar não é o mesmo que se recuperar. Quando Heráclio volta o olhar para o império que ele salvou no campo, ele encontra um corpo que sobreviveu à febre, mas está magro, fraco, vulnerável. As fronteiras europeias continuam pressionadas. As províncias orientais, mesmo quando retornam formalmente, estão devastadas e politicamente complexas. A administração precisa ser reimplantada quase do zero em muitos lugares. E o exército, que foi o instrumento da vitória, agora é também um peso. Precisa ser pago, assentado, reorganizado ou vira ameaça interna. Heráclio, o imperador em marcha, provou que podia derrotar a Pérsia. Provou que podia apostar tudo e ganhar. Provou que Constantinopla podia resistir ao cerco. Provou que a cruz, mesmo ausente, podia ser usada como promessa de retorno. E, no entanto, a cada vitória, o mapa que ele carrega na cabeça não volta a ser o mapa antigo com a mesma facilidade com que um estandarte se ergue após uma batalha. Porque mapas não são só linhas. São pessoas, são impostos, são igrejas, são línguas, são feridas abertas. A guerra termina, mas o império não volta ao que era. Ele volta ao que consegue ser depois de ter se consumido para não morrer. E Heráclio, que saiu de Constantinopla como um homem que precisava provar que merecia a coroa, retorna como um imperador vitorioso. E como o administrador de um mundo que mudou enquanto ele marchava, em 628, quando a paz finalmente se desenha no horizonte, ela não chega como um clarim triunfal. Chega como um silêncio estranho depois de anos de barulho. Um silêncio que não é paz de verdade. É pausa. É o momento em que os mensageiros atravessam estradas ainda cheias de cinzas, em que os escribas voltam a abrir rolos de pergaminho para registrar não mais perdas, mas devoluções. Devoluções. A palavra parece simples, quase burocrática. Mas, para um império que viu Jerusalém cair, que viu o Egito virar província inimiga, que viu a própria capital cercada, devolver. É como tentar recolocar um órgão no corpo depois de uma amputação. A Pérsia Sassânida, que parecia um bloco de ferro, de repente se mostra feita de placas mal soldadas. Cosroes II, o rei dos reis, o homem que se acostumou a mandar generais para dentro do mundo romano como quem manda cobradores de impostos. Cai não por uma lança bizantina, mas por mãos persas. Palácio. Conspiração. Prisão. Execução. Aquele tipo de fim que, em impérios antigos, tem sempre um cheiro de corredor fechado e de medo. E com ele, cai a continuidade. O trono vira cadeira giratória. Um rei sucede outro, e outro, e outro, como se a própria Pérsia estivesse tentando encontrar um pulso que já não tem. Para Heráclio, isso é vitória. Mas é uma vitória que exige um tipo de frieza.
Não se trata de amar o inimigo derrotado, e sim de aproveitar o momento antes que o caos se reorganize. A diplomacia, aqui, não é conversa elegante, é cálculo de sobrevivência. Os termos da paz de 628, associados ao novo poder persa, frequentemente ligado a Kavad II, filho de Cosroes, significam, no papel, o retorno ao status anterior à guerra. As províncias ocupadas voltam, as fortalezas são evacuadas, os prisioneiros retornam. E aquilo que mais pesa no imaginário cristão do Império? As relíquias levadas de Jerusalém, incluindo a Vera Cruz, devem ser restituídas. A cruz, de novo ela, não como metáfora, mas como objeto, madeira, metal, estojo, selo. Um artefato que atravessa mãos e fronteiras como se fosse um tratado em forma de relíquia. Para Constantinopla, para o clero, para a população que ouviu sermões durante anos sobre a humilhação de 614, a devolução da Vera Cruz não é detalhe de inventário. É a prova de que Deus não abandonou o império. É o tipo de prova que não se mede em moedas, mas que pode valer mais do que um aumento de soldo. Só que o império não vive de provas. Vive de trigo, de impostos, de navios, de homens aptos a marchar. E aí começa a parte mais difícil: transformar a vitória militar em restauração política. Porque a guerra terminou no papel. Mas o Oriente não volta a ser romano como se alguém apagasse uma tinta e pintasse outra por cima. O Oriente foi governado por persas durante anos. Cidades se adaptaram. Elites negociaram. Bispos aprenderam a conviver com um poder diferente. Rotas comerciais mudaram. E, sobretudo, a população aprendeu uma lição perigosa. Constantinopla pode estar longe. Longe demais. Heráclio retorna como vencedor, mas retorna para um império que precisa ser remontado. E remontar um império é um trabalho de carpinteiro e de contador, não de cavaleiro. É mandar governadores, reabrir armazéns, reativar a cobrança fiscal, reconstituir guarnições, reparar muralhas, reordenar a moeda. É também decidir quem será punido por ter colaborado com o ocupante e quem será perdoado por ter sobrevivido. Porque, em províncias ocupadas, colaboração e sobrevivência muitas vezes são a mesma coisa com nomes diferentes. A Síria, a Palestina, o Egito. Cada uma dessas regiões tem sua própria textura. A Síria é rede de cidades antigas, de comércio, de mosteiros, de aristocracias urbanas que falam grego e siríaco, que conhecem o império por decretos e por impostos. A Palestina é, além de tudo, palco sagrado. Jerusalém não é apenas uma cidade. É um símbolo que pesa sobre qualquer decisão imperial. O Egito é outra coisa. É o celeiro, a máquina de grãos que alimenta Constantinopla e sustenta o sistema de distribuição que mantém. A capital politicamente estável, perder o Egito foi quase perder o coração. Recuperá-lo é como sentir o coração voltar a bater, mas com arritmia. E há um problema que não desaparece com a paz. A fratura religiosa. O império de Heráclio é cristão, mas não é homogêneo. A fórmula calcedoniana, oficial, não é aceita com tranquilidade em muitas comunidades do Oriente, especialmente entre os miafizitas, termo que, para Constantinopla, soa como heresia. Para muitos locais, soa como identidade. No Egito, a Igreja Copta tem raízes profundas. Na Síria, há tradições teológicas e eclesiásticas que não se dobram facilmente a decretos imperiais. E a ocupação persa, paradoxalmente, em alguns lugares aliviou a pressão. Os persas, zoroastrianos, não tinham interesse em impor Calcedônia. Preferiam governar com pragmatismo, explorando divisões internas do inimigo. Quando Bizâncio volta, volta também a velha pergunta: quem manda na fé? E quando a fé vira política, a política vira pólvora. Heráclio tenta uma solução que parece, à primeira vista, inteligente. Buscar uma fórmula de compromisso. Uma ponte teológica que permita reintegrar as províncias sem esmagá-las. A tentativa de conciliação que se desenvolve nesse período, associada ao monotelitismo, a ideia de uma única vontade em Cristo, em contraste com debates sobre naturezas e vontades, não nasce do nada. Ela nasce do desespero administrativo. Um império que acabou de sobreviver a uma guerra total não tem energia para uma guerra civil religiosa. O imperador precisa de bispos que cooperem, de elites que paguem impostos, de cidades que abram seus portões para guarnições romanas, sem ver nelas um inimigo confessional. Mas conciliar nesse terreno é como tentar segurar água com as mãos. Para os calcedônios mais rígidos, qualquer concessão cheira a traição doutrinária. Para muitos miafizitas, a concessão parece truque.
uma nova fórmula para manter o controle imperial sem reconhecer plenamente suas tradições. E no meio, comunidades inteiras que só querem viver, plantar, rezar, enterrar seus mortos sem que um decreto distante transforme seu padre em criminoso. Enquanto isso, o imperador precisa encenar a vitória. Não por vaidade, mas por necessidade. O poder imperial, em Constantinopla, é teatro com consequências. A cidade vive de cerimônias, de procissões, de imagens. O povo precisa ver que o sacrifício valeu, que os tesouros da igreja emprestados para pagar soldados não foram queimados em vão, que os anos de fome e de medo não foram apenas um intervalo antes do fim. E então vem 630, Jerusalém. A restauração da Vera Cruz. É difícil imaginar o peso desse momento sem sentir o contraste com 614. Em 614, a Cidade Santa foi tomada, saqueada, e a relíquia mais preciosa foi levada como troféu. Para muitos cristãos do Império, aquilo foi mais do que derrota militar. Foi humilhação cósmica. Agora, 16 anos depois, o imperador entra como restaurador. A narrativa é perfeita. Quase boa demais para ser verdade. O homem que herdou um império em ruínas devolve a cruz ao seu lugar. Mas Jerusalém, em 630, não é uma cidade intacta esperando um desfile. É uma cidade marcada por anos de ocupação, por tensões entre comunidades, por cicatrizes físicas e sociais. As ruas têm poeira antiga. As pedras carregam marcas de reparos improvisados. O comércio tenta se reerguer, mas as rotas ainda estão instáveis. Peregrinos voltam sim, mas peregrinos também trazem boatos. E boatos são uma moeda perigosa. Heráclio, ao carregar a cruz, ou ao menos ao presidir o retorno solene da relíquia, não está apenas fazendo um gesto religioso. Está tentando colar o império com um símbolo. Está dizendo, o mapa voltou. O mapa, aquele pergaminho mental que encolheu durante anos, agora pode ser estendido de novo. Síria, Palestina, Egito, tudo de volta. Tudo romano. Tudo cristão sob a proteção do imperador. Só que o mapa não é um objeto obediente. O mapa é feito de gente. E a gente está cansada. Os soldados que venceram na Armênia, que marcharam no inverno, que atravessaram territórios hostis, agora precisam ser desmobilizados ou assentados. Um exército vitorioso é uma bênção e um perigo. Se você o mantém mobilizado, ele custa caro e pode virar facção armada. Se você o dispersa sem recompensa, ele vira banditismo, vira revolta, vira ressentimento. O Estado, já exaurido, precisa pagar atrasados, distribuir terras, garantir que oficiais não se transformem em senhores de guerra locais. E há a burocracia. A burocracia bizantina é famosa por sua capacidade de registrar, taxar, ordenar. Mas ela também depende de estabilidade. Depois de anos de guerra, muitos registros foram perdidos, muitos funcionários morreram, muitos arquivos foram queimados ou levados. Reimplantar a administração no Oriente é como tentar reconstruir uma máquina com peças faltando. Você manda um governador para uma cidade síria e ele encontra conselhos urbanos que aprenderam a negociar com persas. Você manda um coletor de impostos e ele encontra campos abandonados, aldeias vazias, gente que fugiu para montanhas ou para o deserto. Você manda um bispo calcedônio e ele encontra uma comunidade que não o reconhece como pastor, mas como agente político. E por trás de tudo, a economia. A Guerra Longa drenou metal precioso. Moedas foram cunhadas, desvalorizadas, recunhadas. O comércio no Mediterrâneo Oriental sofreu com insegurança e com a perda temporária do Egito. A peste, aquela sombra recorrente desde o século VI, não precisa estar em manchetes para ter feito seu trabalho. Menos gente, menos braços, menos contribuintes, menos soldados. O Império venceu, mas venceu com o corpo emagrecido. Heráclio, agora, é menos o cavaleiro de Nínive e mais o homem que precisa decidir onde colocar o pouco que resta. Fortificar fronteiras, reerguer cidades, pagar o exército, acalmar facções em Constantinopla, financiar a igreja e ainda lidar com a própria família, com sucessão, com intrigas palacianas que nunca dormem. Porque o palácio, mesmo em tempos de vitória, é um lugar onde a vitória de hoje vira argumento para a disputa de amanhã. A imagem pública do imperador, nesse período, é cuidadosamente trabalhada. Ele é o novo Constantino, o restaurador, o escolhido. Mas a realidade privada é mais áspera. Heráclio envelhece. A saúde pesa. A guerra não foi apenas uma sequência de decisões. Foi uma sequência de noites frias, de marchas, de tensão constante e o corpo cobra. O imperador que carregou o império nas costas agora sente o peso nos ossos. E há um detalhe que parece pequeno, mas é enorme.
A própria vitória sobre a Pérsia destruiu o equilíbrio antigo do Oriente. Por séculos, Bizâncio e Pérsia foram dois pilares. Rivais sim, mas pilares. Um segurava o outro. Quando um avançava demais, o outro reagia. Quando um enfraquecia, o outro também pagava preço, porque a guerra era cara para ambos. Agora, a Pérsia está em crise interna profunda. O pilar oriental racha. E quando um pilar racha, o teto não fica mais leve. Ele procura outro ponto para cair. Heráclio tenta consolidar, tenta reorganizar defesas. Tenta garantir que as províncias retornadas não sejam apenas linhas no tratado, mas realidade no terreno. Só que a janela é curta, curta demais. Entre 628 e 634, o Império vive um intervalo que parece, para quem olha de longe, um retorno à normalidade. Mas por baixo é um intervalo de vulnerabilidade. As guarnições precisam ser reconstituídas, as estradas precisam ser seguras, as fortalezas precisam ser abastecidas, e abastecer fortalezas no Oriente não é mandar um carro de trigo. É garantir caravanas, escoltas, contratos, armazéns, animais de carga. É garantir que o trigo do Egito chegue ao Mediterrâneo, que os navios não sejam saqueados, que os portos funcionem. E, no entanto, o Egito, mesmo recuperado, não é o Egito de antes. A administração persa deixou marcas. A população local, em grande parte miafisita, não se sente automaticamente abraçada por Constantinopla. A cobrança fiscal, necessária para reerguer o Estado, é percebida como retorno de um peso antigo. A paz não traz alívio imediato. Traz a volta do cobrador. E o cobrador, em tempos de fome e de reconstrução, é odiado com uma intensidade que nenhum sermão consegue dissolver. Na Síria e na Palestina, a situação é semelhante. Cidades como Antioquia, Damasco, Emesa, Jerusalém, cada uma tem suas elites, seus bispos, suas rivalidades. A guerra deslocou populações, criou órfãos, criou viúvas, criou homens armados sem emprego, criou ressentimentos contra quem se beneficiou durante a ocupação. E quando o Império retorna, ele precisa escolher aliados. E escolher aliados é escolher inimigos. Heráclio também precisa lidar com a memória da guerra, porque a propaganda que ajudou a vencer agora cria um padrão impossível. Se Deus devolveu a cruz, por que Deus permitiria novas perdas? Se o imperador é o restaurador, por que ainda há insegurança? Se o império foi salvo, por que os impostos continuam altos? A vitória, que deveria pacificar, também pode inflamar expectativas. E expectativas frustradas são mais perigosas do que derrotas assumidas. O imperador tenta, então, fazer o que impérios sempre fazem quando precisam de coesão: legislar, nomear, reformar. A tendência de reorganizar o aparato militar e administrativo na Anatólia, aquilo que mais tarde será associado ao sistema de Temas, com assentamento de tropas e administração militarizada, não nasce como plano elegante desenhado em gabinete, nasce como resposta a um mundo em que o Estado não consegue mais sustentar o velho modelo de exércitos pagos e deslocados continuamente. Você precisa fixar homens à terra, dar-lhes motivo para defender a região onde vivem, reduzir custos de transporte e de soldo. É uma adaptação, uma tentativa de fazer o império caber no que ele ainda consegue pagar. Mas a adaptação leva tempo para funcionar. E o tempo, de novo, é curto. Há também o problema do norte. Os Balcãs continuam instáveis. Eslavos se assentam, se movem, se organizam. O poder ávaro, embora tenha falhado em 626, não desaparece como fumaça. Constantinopla precisa manter atenção em mais de uma direção. O império é um homem que acabou de sair de uma luta de faca. E, antes de estancar o sangue, houve passos no corredor. E no palácio, a sucessão começa a assombrar. Heráclio tem filhos de diferentes casamentos, e sua união com Martina, sua sobrinha, gera escândalo e resistência. A corte murmura. O povo comenta. A igreja tolera, mas não esquece. Em Bizâncio, a moral pública é arma política. Um imperador pode ser perdoado por impostos altos se ele parece santo. Pode ser atacado por pecados privados se alguém precisa de pretexto para derrubá-lo. E Heráclio, que construiu parte de sua legitimidade na sacralização do poder, agora vive sob o olhar moral que ele mesmo ajudou a fortalecer. Mesmo assim, por alguns anos, a imagem da restauração se sustenta. A cruz está de volta. O mapa no pergaminho parece maior. Mensageiros percorrem rotas reabertas. Moedas circulam. Procissões celebram. O império respira. Só que respirar não é recuperar fôlego. É apenas não morrer. E há um detalhe que, visto de Constantinopla, pode parecer distante, mas que está se formando como tempestade. As fronteiras do deserto,
a borda sul e sudeste da Síria, as rotas de caravanas, os postos avançados, as cidades que fazem a transição entre o mundo romano e o mundo árabe. Durante séculos, Bizâncio e Pérsia administraram essa borda por meio de aliados, federações tribais, subsídios, diplomacia de presentes e reféns. Era um jogo antigo. Pagar para que o deserto não invadisse o campo cultivado. Um jogo caro, mas previsível. A guerra contra a Pérsia bagunçou esse jogo. Subsídios falharam. Alianças se romperam. Tribos mudaram de lado. E quando o Estado está exausto, ele tende a cortar o que parece periférico. Só que o periférico, em fronteiras, é o primeiro aviso. Quando você deixa de pagar a sentinela, você não economiza, você compra surpresa. Heráclio, nesse intervalo entre 628 e 634, governa como quem tenta fechar rachaduras num dique depois de uma enchente. Ele tapa uma, abre outra. Ele manda recursos para reerguer uma fortaleza. Falta para pagar uma guarnição. Ele tenta conciliar bispos, irrita monges. Ele tenta agradar Constantinopla, aliena províncias. Ele tenta ser imperador de um império inteiro, mas o império inteiro já não cabe no mesmo gesto. E ainda assim, a grandeza real nesse esforço. Porque é fácil imaginar o Heráclio guerreiro, o homem que marcha no inverno e vence em Nínive. Mais difícil é imaginar o Heráclio administrador, sentado com conselheiros, ouvindo relatórios de arrecadação, de fome, de revoltas locais, de disputas entre bispos, de deserções, de corrupção. A vitória militar não elimina a corrupção. Às vezes a aumenta, porque há mais dinheiro circulando em reconstrução, mais contratos, mais oportunidades de roubo. O imperador precisa punir sem destruir a máquina. Precisa ser duro sem provocar rebelião. Precisa confiar em homens que ele sabe que são ambiciosos, porque não há outros. E o Oriente, esse Oriente recuperado, continua sendo um mosaico. Um mosaico lindo, mas frágil. Basta uma pedra solta para o desenho começar a cair. Quando Heráclio entra em Jerusalém com a cruz restaurada, ele está, sem saber, no topo de uma montanha. Atrás dele, o vale da guerra contra a Pérsia. À frente, um nevoeiro. E o nevoeiro não é apenas militar. É social, religioso, econômico. É o tipo de nevoeiro em que um império pode perder o caminho mesmo depois de ter encontrado a saída do labirinto anterior. Porque a vitória sobre a Pérsia não devolveu ao império sua antiga abundância. Devolveu-lhe suas antigas responsabilidades. E responsabilidades, sem recursos, viram condenação. O mapa, por alguns anos, parece se estabilizar. Mas quem olha com atenção percebe que as cores ainda não secaram. Que as fronteiras são linhas desenhadas sobre areia. Que as cidades retornadas estão mais pobres, mais divididas, mais desconfiadas. Que a cruz, por mais sagrada que seja, não alimenta um soldado, não paga um cavalo, não repara uma ponte. E no fundo, há uma ironia cruel. Heráclio venceu o rival que Bizâncio conhecia. O rival com quem sabia jogar. Um império contra outro império. Tratados, fortalezas, campanhas, prestígio. Ele venceu esse jogo. Mas o preço foi tão alto que, quando o mundo ao sul começa a se mover com uma velocidade diferente, com uma lógica diferente, Bizâncio já está com as pernas tremendo. A restauração, então, é real e é ilusória ao mesmo tempo. Real porque a Pérsia recua, porque as províncias voltam, porque a cruz retorna. Ilusória porque o tecido que segurava essas províncias ao centro está gasto. E tecido gasto não se conserta com cerimônia. Se conserta com anos de paz, com dinheiro, com confiança. Anos, dinheiro, confiança. Heráclio tem pouco de cada um. E o relógio, que durante a guerra parecia marcar apenas dias de marcha e de batalha, agora marca outra coisa. O intervalo estreito entre a glória e a próxima catástrofe. Em 634, quando as primeiras notícias chegam com a poeira do sul ainda grudada nas sandálias dos mensageiros, elas não soam como o anúncio de uma nova guerra mundial. Soam como aquelas ocorrências de fronteira que o império conhece desde sempre. Um ataque a um posto avançado, uma cidade que pede reforços, uma coluna de cavaleiros que apareceu e sumiu no horizonte. O tipo de coisa que, em Constantinopla, costuma virar uma linha num relatório e um carimbo numa mesa de madeira escura. Só que desta vez, a poeira não baixa. O Oriente Romano, recém-costurado de volta ao manto imperial, tem uma borda que não é muralha de pedra. É uma transição. Campos irrigados virando estepe, estepe virando deserto. Estradas que afinam, poços que viram pontos estratégicos. E nessa borda, durante séculos, Bizâncio aprendeu a governar com intermediários. Tribos aliadas, chefes pagos, federados que recebiam,
ouro e prestígio em troca de manter o deserto longe das cidades. Era um sistema imperfeito, mas era um sistema. Agora, depois de décadas de guerra contra a Pérsia, esse mecanismo está enferrujado. O ouro faltou, a confiança faltou. E quando falta ouro e confiança, a fronteira deixa de ser fronteira e vira convite. Os homens que avançam do sul não são persas. Não trazem o aparato pesado de um império rival, com seus elefantes de guerra, seus grandes exércitos de campanha, suas longas linhas de suprimento. Eles vêm mais leves, mais rápidos. E, sobretudo, vêm com uma coesão que surpreende quem os observa com os olhos do velho mundo. São árabes, sim, mas não apenas tribos dispersas em busca de saque. Há uma nova unidade política e religiosa se formando na Península Arábica. E ela já não é rumor de caravanas. É força militar organizada, com comando, com disciplina, com uma ideia de missão que dá ao combate um tipo de energia que o soldado cansado do Império reconhece tarde demais. Heráclio está em Constantinopla, e o corpo do Império está longe. A Síria, a Palestina, o Egito, tudo aquilo que o mapa devolveu, fica a semanas de viagem. E semanas, em guerra, são eternidade. O imperador, que anos antes montou a cavalo e levou a guerra ao coração da Pérsia, agora é um homem mais velho, mais pesado de responsabilidades e de doenças. Preso a uma capital que exige presença constante, a vitória sobre os sassânidas foi uma corrida. A defesa contra essa nova tempestade exige outra coisa: uma máquina administrativa e militar funcionando sem falhas. E a máquina, exausta, range. A primeira grande pancada vem na Síria. Damasco, cidade de jardins e canais, de mercados onde o cheiro de especiarias se mistura ao de couro curtido, sente o mundo mudar de ritmo. Não é apenas uma batalha aqui e ali. É uma sequência de movimentos que empurra as guarnições romanas para dentro das muralhas. Obriga governadores a escolher entre resistir e negociar. Força as elites urbanas a calcular o preço de cada decisão. Porque resistir significa fome. Negociar significa sobreviver. Mas sobreviver sob um novo senhor? E o império, quando tenta reagir, descobre que reagir custa homens, custa cavalos, custa trigo, custa moeda. E custa algo ainda mais raro: tempo para coordenar. Os generais bizantinos no Oriente não são incompetentes por natureza. Muitos são veteranos da guerra contra a Pérsia. Mas a guerra contra a Pérsia era uma guerra de impérios, com temporadas, com campanhas longas, com objetivos estratégicos que se mediam em fortalezas e cidades-chave. Aqui, a lógica é outra. O inimigo não precisa tomar uma fortaleza para vencer. Ele precisa quebrar a capacidade do império de manter o campo, de proteger rotas, de garantir que as cidades não fiquem isoladas. Ele precisa fazer o mapa encolher não por decreto, mas por asfixia. E há um elemento que torna tudo mais corrosivo. A relação entre Constantinopla e as províncias orientais já estava fraturada antes, mesmo dessa nova guerra começar. A questão religiosa, calcedônios e miafisitas, não é um debate abstrato de teólogos em bibliotecas. Ela define quem confia em quem vê o governador imperial como protetor e quem o vê como opressor. No Egito, a Igreja Copta tem sua própria hierarquia, sua própria memória de perseguições e imposições. Na Síria, comunidades inteiras se acostumaram a desconfiar do centro. Quando o império retorna após a ocupação persa, ele retorna também com seus fiscais e com seus bispos oficiais. E para muita gente, isso não é restauração, é retorno do peso. Heráclio tentou costurar essa ferida com fórmulas de compromisso: monotelitismo, decretos, cartas, negociações com patriarcas. Mas a ferida não cicatriza com tinta. E quando a guerra chega, a ferida abre. O que acontece então é uma sequência de escolhas locais. Cidades que resistem e pagam caro. Cidades que abrem os portões e preservam parte de sua vida cotidiana. Bispos que pregam resistência em nome da fé imperial. Bispos que preferem evitar massacre e fome. Proprietários de terra que calculam qual autoridade cobrará menos e punirá menos. E no meio, o povo comum. Artesãos, camponeses, carregadores de porto, que não decide tratados, mas decide se foge, se fica, se entrega grãos, se esconde filhos para não serem recrutados. Em 636, o golpe que define o destino do Levante acontece perto do rio Yarmouk, um nome que, para quem vive em Constantinopla, pode soar como geografia distante. Para quem vive na Síria, é a linha onde o mundo vira do avesso. O cenário é duro. Vales e planaltos, calor que seca a garganta, poeira que entra nos olhos e transforma o horizonte numa parede amarelada.
Exércitos se encaram com aquela tensão que antecede o colapso. Homens que já marcharam demais, que já comeram ração velha demais, que já ouviram promessas demais. Do lado bizantino, há uma mistura de tropas imperiais e contingentes aliados. E essa mistura, que em tempos bons é força, em tempos ruins vira fragilidade. Línguas diferentes, lealdades diferentes, comandos que nem sempre se encaixam e, acima de tudo, uma sensação de que o Império está pedindo a esses homens um esforço final, depois de décadas de esforço final. A batalha não é apenas choque de lanças, é desgaste, é manobra, é pressão constante. E quando a linha bizantina cede, ela não cede como uma porta que se abre. Ela cede como um tecido rasgado, um rasgo puxa outro. Unidades se desorganizam. A retirada vira fuga. A fuga vira massacre. E o que se perde ali não é só um campo de batalha. Perde-se a capacidade de manter a Síria como província imperial. Depois de Yarmouk, o mapa muda de cor com uma rapidez que parece impossível para quem ainda vive na lógica da guerra antiga. Cidades caem. Rotas se fecham. A administração imperial recua. E Heráclio, o restaurador da cruz, o homem que devolveu Jerusalém ao imaginário cristão do Império, agora vê Jerusalém escapar de novo. Não para a Pérsia zoroastriana, mas para um poder que se apresenta com outra fé, outra linguagem, outra promessa. Há uma frase atribuída a Heráclio, dita ao se despedir da Síria. Adeus, Síria, minha bela província. Mesmo que as palavras exatas tenham sido moldadas pela memória posterior, o sentimento é plausível. Porque o que se perde não é apenas território. É a ideia de que a restauração de 630 era o começo de uma nova era. Era, na verdade, o último clarão de uma era antiga. E então vem o Egito. O Egito não é uma província qualquer. É o celeiro, é o Nilo, com seu ciclo de cheias que dita a vida como um relógio natural. É Alexandria, com seus cais, seus armazéns, suas ruas, onde o grego convive com o copta, onde a teologia convive com o comércio, onde a política imperial sempre foi uma presença pesada e, ao mesmo tempo, distante. Controlar o Egito significa controlar pão. E, em Constantinopla, pão é política. Pão é estabilidade. Pão é a diferença entre uma multidão que aplaude e uma multidão que derruba estátuas. Quando as forças muçulmanas entram no Egito em 639, sob comando de Amr ibn al-As, elas entram num país que já foi espremido por décadas de guerra e por uma administração imperial que precisa arrecadar mais do que o país consegue dar sem sangrar. O governador bizantino, o patriarca, os oficiais, todos operam num ambiente em que a população local, majoritariamente miafisita, não se sente representada pela ortodoxia oficial de Constantinopla. Isso não significa que o Egito queria ser conquistado. Conquista não é plebiscito, mas significa que a resistência não encontra, em muitos lugares, aquela unidade desesperada que transforma uma província em fortaleza. A campanha no Egito é uma aula de geografia militar. Fortalezas controlam passagens. O Nilo é estrada e obstáculo. O deserto é barreira e corredor. A tomada de Babilônia, a fortaleza perto do que hoje é o Cairo, torna-se ponto decisivo. Cercos longos, negociações, tentativas de socorro. E, enquanto isso, Alexandria, a joia costeira, observa o interior se transformar. Alexandria é uma cidade que olha para o mar. Mas quando o interior cai, o mar vira saída, não solução. Heráclio acompanha tudo isso como quem assiste a um incêndio do outro lado do estreito, sabendo que a água que tem não basta. Ele envia ordens, envia oficiais, tenta reorganizar, mas o Império está lutando com o que sobrou. A Marinha ainda é poderosa, sim, e o Mediterrâneo ainda é uma via de comunicação imperial. Só que a guerra no Egito não se resolve apenas com navios. Ela se resolve com controle do Vale do Nilo, com capacidade de manter guarnições, com dinheiro para pagar soldados, com legitimidade, para exigir sacrifícios de uma população que já não acredita na promessa imperial. E, enquanto o Egito escorrega, Constantinopla sente o frio na espinha. Porque perder o Egito é perder o mecanismo que alimenta a capital e financia o Estado. É perder impostos. É perder trigo. É perder a sensação de que o Império ainda é o Império. O mais cruel é que Heráclio já provou que sabe vencer. Ele já provou que sabe apostar alto, marchar longe, virar uma guerra impossível. Mas aquela vitória foi construída com uma mobilização total que drenou o Estado até o osso. A guerra contra a Pérsia foi vencida com empréstimos da Igreja, com pressão fiscal, com recrutamento pesado, com uma propaganda religiosa, que transformou campanha militar em missão sagrada.
Funcionou. Funcionou porque o inimigo era um império que também sangrava, que também precisava de logística pesada, que também podia entrar em crise interna quando pressionado. Agora o inimigo é diferente, mais leve, mais adaptável. E, sobretudo, aparece no momento exato em que Bizâncio não tem mais reservas. Há também um detalhe de psicologia política que pesa como chumbo. A vitória de 628-630 criou uma expectativa de proteção divina e de restauração definitiva. A cruz voltou. Jerusalém foi celebrada. O imperador foi visto como instrumento de Deus. Quando, poucos anos depois, as províncias sagradas caem de novo, a pergunta que ecoa nas igrejas e nos mercados não é apenas onde está o exército? É o que aconteceu com a promessa? E quando a promessa se quebra, a confiança no centro se quebra junto. Heráclio, envelhecido, doente, cercado por disputas de sucessão, tenta manter a ordem em Constantinopla enquanto o Oriente se desfaz. A capital continua sendo um mundo próprio. Muralhas teodosianas, o brilho de Santa Sofia, cerimônias que tentam impor normalidade, mas por trás do brilho, há ansiedade. Há facções, há rumores, há o medo de que, se o Egito cair, o pão falte, e se o pão faltar, a política vire faca. E a política, no fim do reinado de Heráclio, vira faca mesmo sem fome imediata. A questão da sucessão é um veneno lento. Heráclio tem herdeiros, tem a imperatriz Martina, tem filhos de diferentes uniões, e a corte se divide, cada grupo tenta se posicionar para o depois. E o depois parece cada vez mais próximo, porque o imperador já não é o homem que atravessava montanhas com o exército. Ele é um corpo cansado, preso a uma cama em alguns períodos, dependente de conselheiros, vulnerável a intrigas. Enquanto isso, o mapa encolhe, não como metáfora bonita, mas como realidade administrativa. Menos cidades enviando impostos, menos portos sob controle, menos estradas seguras. O império começa a se reorganizar em torno do que ainda consegue defender. Anatólia, Trácia, a própria Constantinopla, algumas ilhas, algumas fortalezas costeiras, o Oriente, que por séculos foi o coração cultural e econômico do mundo romano oriental, vira fronteira perdida. E é aqui que a cruz e o mapa, aqueles dois símbolos que pareciam caminhar juntos na restauração de 630, se separam de forma dolorosa. A cruz, como objeto e como ideia, continua sendo carregada em procissões, invocada em sermões, usada como promessa de que o império ainda é escolhido. Mas o mapa real, o mapa de rotas e impostos e guarnições, não obedece à liturgia. Ele obedece a cavalos, a grãos, a moedas, a alianças locais, a decisões tomadas em cidades que já não esperam ajuda do centro. Quando Heráclio morre, em 11 de fevereiro de 641, Constantinopla não está em chamas. Não há um cerco final, não há uma cena teatral de queda. Há algo mais bizantino. Uma morte cercada por política, por disputas palacianas, por uma sucessão conturbada que expõe a fragilidade do Estado. O império continua existindo, sim, mas é um império menor, mais defensivo, mais pobre em províncias ricas, mais concentrado em sobreviver do que em restaurar. O Egito, cuja conquista muçulmana começou sob Heráclio, será consolidado pouco depois, em 642, já com o imperador morto, e isso dá ao fim do reinado uma tonalidade amarga. Ele viveu o suficiente para ver a Síria perdida, para ver o Levante escapar, para sentir o Egito escorregar. Mas não viveu o suficiente para ver o novo equilíbrio se estabilizar. Morre no meio da transição, como se tivesse atravessado uma ponte que desaba atrás e à frente. O legado de Heráclio, então, fica preso nesse paradoxo histórico que parece feito para confundir qualquer narrativa simples. Ele é o imperador que derrotou o Império Sassânida, o rival mais antigo e temível, e ao fazê-lo, encerrou uma era de guerras romano-persas que durou séculos. Ele é também o imperador sob o qual o Império perdeu, em poucos anos, as províncias mais ricas e sagradas do Oriente para um poder que pouco antes mal aparecia como ameaça nos relatórios de fronteira. Mas talvez a chave esteja no ritmo do mundo. Heráclio venceu uma guerra que ainda obedecia à gramática antiga. 2 impérios, 2 máquinas, 2 centros de poder que se reconhecem como espelhos. Ele venceu com coragem pessoal, com estratégia, com mobilização total, com a sacralização do comando imperial. Só que essa vitória consumiu o combustível do Estado. E quando surgiu uma guerra com outra gramática, mais veloz, mais flexível, com uma energia ideológica que unificava e empurrava para
Fora, Bizâncio já estava sem fôlego. O homem que carregou a cruz de volta a Jerusalém não conseguiu segurar Jerusalém. O homem que estendeu o mapa de novo viu o mapa encolher até caber, com dificuldade, no que restava para defender. E no fim, o que fica não é a imagem de um fracasso simples, nem a de um triunfo completo. Fica a imagem de um imperador que viveu no ponto de ruptura entre dois mundos. O mundo em que Roma ainda podia se imaginar universal, e o mundo em que a sobrevivência exigiria outra forma de ser império, mais compacta, mais militarizada, mais desconfiada, mais dura. A cruz permaneceu. O mapa mudou. E Heráclio, que tentou unir os dois, terminou como muitos governantes de épocas de transição terminam. Lembrado ao mesmo tempo como Salvador e como o homem sob o qual o chão cedeu, porque às vezes a história não derruba um império com um golpe só. Ela o vence por exaustão. E Heráclio, o grande vencedor de ontem, governou exatamente no momento em que a exaustão virou destino.